Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Elliott Scott Brasil, uma consultoria especializada no recrutamento e seleção de executivos de recursos humanos. Esse é mais um cafezinho das 10, aqueles minutinhos que a gente tira para conversar sobre recursos humanos com os nossos colegas de RH. Mais uma vez, tenho o prazer de conversar com o Fábio Scott. Fábio, tudo bem? Olá, Edu. Olá, ouvintes do Café das 10. Edu, muito obrigado novamente pelo convite. Essa é a segunda vez que eu participo e é sempre um prazer participar desse seu quadro e levar esse bate-papo contigo sobre assuntos tão relevantes da área de recursos humanos. O prazer é todo nosso. Fábio, para quem não te conhece, para quem não viu a sua última participação, quem é você no mercado? Bom, sou o Fábio Adriano Scott, trabalhei muitos anos em empresas multinacionais, nas áreas de operações de recursos humanos. Operações de recursos humanos, falando rapidamente, envolve a área de folha de pagamento, administração de benefícios e toda a gestão e administração da grade salarial e também a gestão estratégica de benefícios de uma empresa. Tá? Já tenho aí uma experiência de aproximadamente 27 anos nessa área e muito contente de fazer parte de um time e de ter desenvolvido a carreira dentro dessa área de recursos humanos. Excelente, Fábio. Fábio, hoje nós vamos falar do tão falado futuro do trabalho, né? Que é algo que a gente escuta basicamente todos os dias, em todos os nossos grupos de WhatsApp, grupos web. E eu trouxe você para falar um pouco para a gente, porque você é um dos experts nas operações de recursos humanos, né? Que é a parte processual que as empresas não vivem sem. E que, na minha visão, é o coração de toda empresa. Ponto. Para mim é muito claro isso. E eu quero, né, que você conte para a gente um pouco da tua visão. Então, para a gente começar, na tua opinião, o que é esse tal de futuro do trabalho? Legal, Edu. Bom, como você comentou, estamos recebendo uma avalanche de informações e eu tenho lido muito e, na verdade, eu tenho parado há um tempo para estudar exatamente o que vai ser esse tal futuro do trabalho. Mas, como toda notícia, ela precisa ter uma identidade, né? Digamos, uma marca ou um título, um rótulo para ser noticiado. E esse é o futuro do trabalho, assim como outros nomes, né? Durante a pandemia surgiram e que foram tão comentados. O futuro do trabalho agora é a bola da vez, né? Então, eu acredito, assim, pelo que eu tenho percebido, né, na minha visão muito pragmática da coisa, estamos já vivendo, né, o que se chama futuro do trabalho. E vamos viver ainda muitas coisas novas, ok? Algumas já preditivas, né, é possível mensurar, é possível capitalizar informações nesse sentido, mas outras não sabemos, porque ainda não chegamos lá. E eu acho que o mercado ainda não tem todas as respostas. Nós não temos todas as respostas do que é e o que vai ser o tal futuro do trabalho, ok? É como um rio aí que tem o seu percurso e deságua no mar, né? É o seu percurso natural. Durante esse percurso, ele vai encontrar diversos desafios. Assim vai ser a vida dos RHs, né? Não temos todas as respostas. Mas a novidade é que vamos viver isso juntos e vamos aprender juntos tudo o que vai acontecer. Obviamente, Edu, o que tem acontecido já dentro desse novo cenário pós-pandêmico, né, ou durante a pandemia, é que é legítimo que empresas têm se movimentado e têm feito muitas coisas interessantes, como, por exemplo, o trabalho remoto, né? Quem diria que em janeiro de 2019 seria possível a gente passar e transitar por tudo isso, imaginar que a gente passaria e transitaria por tudo isso, né? De fato, foi uma dessas revoluções, né, como o mercado mesmo cita, a revolução 4.0 e etc., é uma dessas revoluções que faz o mercado se mover e se movimentar, né? Então, acontece de tempo em tempo.
mas a gente realmente não previa. Então, a diferença é que essa revolução, ela é uma crise sanitária, ela mexe com a vida das pessoas. Mas esse movimento, ele trouxe todo uma quebra de paradigmas aí, né? Então, e é um movimento global, por isso que ele é tão impactante, né? Porque não mexe só numa ou noutra coisa, mexe no mercado de trabalho como um todo. Então, eu vejo muito o futuro do trabalho e realmente empresas tendo que se adaptar às suas estratégias, ok? O seu modelo de negócio, principalmente. Empresas têm que ter muito bem definido o que vai ser o seu modelo de negócio, a sua estratégia de negócio, redesenho das suas estruturas, obviamente. Tá aí, né? O mercado noticiando todo o tempo empresas que vão permanecer ainda 2021, desculpa, em home office, ou empresas que entregaram andares inteiros, 2, 3 andares inteiros, porque não faz mais sentido manter as pessoas ali, né? E o quanto isso deve estar sendo produtivo e benéfico, obviamente, no sentido dos custos, né? E todos eles, também manter as pessoas em casa. Mas é legítimo que as empresas tenham feito esse movimento e é necessário. Uma outra coisa que eu acho super importante é como as empresas vão acomodar isso. Obviamente, prevendo um retorno, e eu acredito que deva haver um modelo de trabalho híbrido, talvez, aquele que não é necessário as pessoas irem todos os dias, como era, todos os dias no escritório, ou a empresa, enfim, mas que possa fazer isso uma vez ou outra, ou de acordo com a necessidade, né? Então, vamos chamar isso de modelo híbrido. Como as empresas vão acomodar essas pessoas durante esse cenário? Eu entendo que não pode ser o mesmo, sabe? Assim, o mesmo que elas vinham fazendo. Tem que ter aí algo, primeiro, que realmente cuide da saúde das pessoas, que realmente esteja olhando, né, para a saúde das pessoas e esteja protegendo o funcionário como um todo, que cria essa confiabilidade do funcionário querer voltar às suas rotinas dentro do escritório, sabendo que ele vai e volta para sua casa, para sua família e sem nenhum tipo de impacto. Tem que ser atrativo no sentido de que, eu diria até no sentido das instalações, como é que as empresas vão lidar com isso, né? Talvez não mais salas ou algo mais aberto, mais open space, um movimento que as empresas já vinham trazendo aí de não ter salas ou não ter lugares definidos, mas sim que a pessoa pudesse usar de acordo com sua demanda ou alugasse aquele espaço pelo tempo que ela estava ali e precisasse. Eu acredito que um modelo desse ajuda muito. Salas de reuniões por agendamento, né? Ou seja, não mais a pessoa utiliza uma sala para trabalho, mas enfim, para aquela reunião. Isso é legítimo. Agora, eu também não posso deixar de olhar e responder essa tua pergunta, o futuro do trabalho, quando eu olho para o universo gestão, né? Então, os líderes, obviamente, devem apoiar muito essas decisões e eu penso que gestores devem estar muito bem preparados para essa gestão à distância, sabe? Como fazer essa gestão à distância não é igual a que vinha sendo praticada. Não deve ser igual ao que vinha sendo praticado. Primeiro, você tem que manter o engajamento aí das pessoas enquanto elas não estão no ambiente de trabalho, é muito mais difícil. As pessoas estão em sua residência, as pessoas estão tendo distrações e etc. Então, manter uma rotina para engajar os funcionários, né? O gestor vai precisar muito trabalhar soft skills, né? Autogestão, liderança, resiliência, empatia, todas essas soft skills que tanto a gente, como RH, né, tratou disso há um tempo atrás, e isso veio com muita força agora em cenário pandêmico. Então, o gestor tem que estar muito bem preparado justamente para manter esse engajamento do time. Fazer reuniões frequentes, ou reuniões que sejam rápidas, manter aí, levar adiante a cultura da empresa, missão, valores, né, visão do negócio.
ou seja, não deixar com que os funcionários, de alguma maneira, sejam atingidos, e eu não vou falar de produtividade, não é isso, porque eu acho que a produtividade ela tem se mantido ou até muitas vezes ela tem extrapolado uma carga horária, o que a gente diz de essencial, né? Uma carga horária saudável, né? Uma carga horária saudável. A impressão que dá é que as pessoas estão em casa e elas estão trabalhando mais, né? Trabalhando mais, porque deixou de ter aquela hora do trânsito, deixou de ter aquela hora do cafezinho, aquela hora do almoço. Quem é que faz uma hora de almoço estando em casa, não é mesmo? Então, eu vejo os dois lados, né? Gestor e funcionário tem que estar muito bem, estarão muito bem posicionados se fizerem justamente essa movimentação do engajamento, né? Entendi, Fabio. Para aquelas empresas que ainda não começaram a pensar nesse futuro que, na verdade, é o agora, né? Como você muito bem falou, ninguém sabe muito bem qual vai ser o futuro mesmo no médio e longo prazo. Talvez para as empresas que ainda não começaram a pensar nisso, por onde elas devem começar? Elas devem começar a pensar nas suas estruturas físicas, nas suas políticas, elas devem buscar um amparo nas leis, porque já começa-se a ouvir empresas que estão planejando a volta, né? Como é que você vê esse cenário? Não, sem dúvida. Eu acredito que muitas empresas, que ainda não começaram, mas que já estão muito entendendo e percebendo que deve ser feito uma ação muito imediatista, né? E outras já começaram, já saíram na frente fazendo algumas coisas que eu acho que são tendências de mercado e que deve perdurar e servir de exemplo para muitas, né? São realmente aquelas que estão na vanguarda da gestão do trabalho, da gestão de pessoas, né? Bom, mas as empresas no geral, Edu, e aí eu não vou falar só daquelas que ainda não começaram, mas eu entendo que o cenário futuro do trabalho, o modelo de negócio e o modelo de gestão de pessoas, principalmente, é sine qua non. Isso deve ser revisto, ok? O que deve ser um movimento, eu acho que muito rápido. Por exemplo, eu não estou dizendo que isso não tem a ver com mudança de estruturas organizacionais, né? Organogramas, ou revisão de cargos e salários, ou revisão de job description. Não é isso. Mas eu acho que empresas devem tornar seus ambientes mais ágeis, ok? Mais dinâmicos, ok? Isso não tem a ver, de novo, com mudança de organograma, mas sim poder criar times mais ágeis, que passam a ter entregas mais de alto desempenho, entregas de mais alta qualidade, sabe assim, você desafiar os funcionários a criarem seus esquadrões, e aquele esquadrão vai ser responsável por projetos, ok? Isso, de alguma forma, vai manter o engajamento, aquilo que eu estava falando inicialmente, né? De como engajar as pessoas à distância. Então, esse tipo de trabalho mais ágil e até utilizando metodologias agile, eu acho que faz um sentido dentro desse novo futuro do trabalho, ok? Uma outra questão que eu vejo, assim, e muito da minha percepção como operações de RH, o que você bem disse, a visão prática é que, olhando o cenário remuneração, né, como um todo, e como nas empresas hoje o ciclo, né, de remuneração, eu acho também que é um modelo que vai ser ultrapassado, se já não está tendo, por muitas questões, né? Primeiro, como avaliar pessoas que estão hoje produzindo em suas casas, que devem continuar no cenário híbrido, ou que nem voltem, né, às suas rotinas normais, estando trabalhando remotamente, né?
Então, como avaliar? Através do mesmo modelo de avaliação de performance tão usual, né, avaliação de desempenho tão usual, é uma coisa a se pensar. Como recompensar essas pessoas? Né? Ainda por performance, revisão anual, né? Então, ficam perguntas aí. E como tratar as políticas, né, de benefícios dentro desse cenário? Utilizando aí no mesmo pacote, sabe? Por exemplo, algumas empresas fizeram benefícios flexíveis durante a pandemia e continuam fazendo, o que eu acho super interessante. Uma ajuda de custo, talvez, para compra de mobiliário, equipamentos e etc. Ok, eu vi isso muito mais como uma questão de comunidade, né? Enfim, deveria ser feito mesmo, até porque a pessoa não está tendo o uso disso nas instalações da empresa. Mas o que mais deveria ser revisto? Um exemplo, né? Se a gente colocar aqui um desafio, quantos amigos seu ou quantas pessoas você conhece que durante a pandemia ou que ainda continuam, né, mudaram de cidade ou estão trabalhando em cidades que não são aquelas da sua residência fixa? Muitos, muitos. Inclusive, hoje já existe alguns candidatos que não aceitam um trabalho presencial. Eventualmente, eles estão buscando um tipo de trabalho presencial a cada 15 dias, 2, 3 vezes por mês. E olhe lá, porque eles entenderam que eles conseguem ter a mesma função, a mesma profissão, a mesma performance trabalhando em casa. Exatamente. Né? Exatamente. E super engraçado também a gente falar disso, porque tem muito candidato que não aceitou algumas ofertas por não ter conhecido presencialmente o gestor. Olha que situação nova, né? Totalmente novo. Então, a pergunta foi criar realmente essa discussão e incitar essa discussão. Quando eu olho, por exemplo, para um nível executivo e que a empresa trabalhava com todos aqueles benefícios, como o carro. Sim, exato. O carro está sendo tão essencial para um executivo que está trabalhando remotamente em outra cidade. Deveria ter uma revisão aí, por exemplo, talvez ele continue sendo elegível, ok? O mercado daquele negócio pode ser tão competitivo e a empresa deva continuar, mas, por exemplo, a revisão da troca de frota, por exemplo, deveria continuar sendo os seus 36 ou 48 meses, ou já que a pessoa não está usando com tanta frequência, de repente a pessoa, o próprio executivo não quer o carro. Sim. Como algumas empresas já têm essa possibilidade. Eu prefiro o dinheiro. Porque com o dinheiro a pessoa faz o que ela quiser. De repente até comprar um imóvel fora das grandes cidades para ter mais tranquilidade. Esse é só um exemplo, Edu, do que eu acho, de novo, né, do meu olhar muito dentro de operações e pragmático, do que eu acho que as empresas devem fazer. Repensar suas operações, suas políticas, também de benefícios. E também as suas avaliações de performance. Se deveria ser o velho modelo. Eu gosto muito do modelo utilizado pela GE, não sei se você conhece, de avaliação de desempenho. Conheço. Né? Eles saíram do velho modelo Nine Box e foram para aqueles insights, né? Que todo um momento time. A pessoa... que é na hora. Um time. É na hora, a pessoa recebe um feedback, a pessoa recebe uma recompensa, a pessoa recebe um reconhecimento e aquilo tudo vai fazer parte da sua avaliação geral de performance, e que eu acho muito legal, porque é ali, né? E o que você muito bem citou, Edu, eu gostei muito de você ter me lembrado disso, é esse movimento que as empresas já têm feito, de trazer a aceleração da transformação digital. Eu acho que o gestor tem um papel fundamental nisso também, de acelerar a transformação digital. Então, um dos exemplos é a entrevista, por exemplo, né? A entrevista que já não é feita mais pessoalmente, né? O setor de aquisição de talentos, o talent acquisition, já vem mudando muito o seu método
E aí eu não quero dizer só a ferramenta que ele está utilizando, se é o Zoom, se é o Teams ou whatever, mas sim a forma humanizada Sim. de atrair essa pessoa do mercado, ok? Ou né, atrair esse candidato para a empresa. E como fazer isso? Né? Algumas têm usado gamificações, etc. Não conheço, sinceramente, não sei se funciona, mas eu acredito muito no olho no olho. Eu acho que isso faz ainda a diferença. Funcionários que não conheceram seus gestores, então a gente está falando de onboarding. Como trazer esse onboarding? Algumas empresas já têm feito isso muito bem, de forma humanizada, e deixando, então, um plano de 100 dias, um plano de 90 dias, que seja, e o funcionário tem aquela rotina dentro do onboarding, de estar participando de uma reunião, de estar atendendo uma ligação, de estar atendendo um conference call, ou estar sendo treinado remotamente por ferramentas na companhia, ou sobre as políticas da companhia, ou sobre produtos da companhia. Tudo isso são talvez coisas que já existiam, mas que nesse cenário pandêmico, as empresas tiveram que acelerar e até a construir novos modelos. Né? Uma coisa interessante também que eu vejo dentro disso tudo, e que eu, na área de operações, achei muito, muito legal, é toda essa automação de papéis, né? De assinaturas. Então, tudo aquilo que, por uma questão de lei tão atrasada como é a nossa, você se via muitas vezes obrigado a pegar a assinatura, né, do funcionário. Agora, o digital vem ajudando a área de operações, não só no envio, mas como também na assinatura eletrônica. Isso é muito legal, está ajudando muitas empresas. E o candidato também gosta, né? Porque ele não precisa sair movimentando papéis, buscando informação onde ele já não sabia onde estava, tudo está muito mais rápido. Né? Exatamente. Então, Fábio, automação... uma dúvida, deixa eu te perguntar antes que eu esqueça. Em termos práticos, quando uma empresa ela quer mudar os benefícios que ela oferece, porque eventualmente é isso que são essas as discussões que estão tendo agora, né? Quando ela quer mudar a sua carteira de benefícios, por onde ela deve começar? Ela olha uma convenção coletiva, ela faz uma pesquisa interna, ela precisa consultar as leis. Por onde se começa? Porque eu acho que cada vez mais a gente vai ter esse tipo de conversa nas empresas, né? E aí eu quero a tua visão como um especialista nas operações. Uma coisa é, tomamos uma decisão de talvez ter um benefício flexível. Em termos de operação, como é que é o controle disso? É simples quanto se parece ou não? Eu vou responder essa sua pergunta, Edu, olhando para 2 cenários, ou talvez 3 cenários aí, tá bom? Não é tão simples movimentar, fazer mudança de pacote de benefícios. Até porque existe uma lei ainda um pouco conservadora. Obviamente, depois da reforma trabalhista, as empresas conseguem hoje lidar com processos mais flexíveis, ok? A reforma trabalhista possibilitou, né, as empresas fazerem ou começarem a fazer, ou já vinham fazendo. Então a reforma regulamentou, né, digamos assim, tranquilizou até algumas das empresas que já vinham adotando algumas práticas no seu dia a dia, ok? Mas tornou sim um processo mais flexível. Então existe um pedaço dessa sua pergunta que deve ser, primeiro, observado leis trabalhistas no sentido de o funcionário ele tem alguma perda, é uma pergunta, ou ele tem um benefício, né? Ou se mantém igual dentro de uma equidade. Quais são aquelas necessidades básicas que, digamos, é inegociável, eu não posso mexer dentro do pacote de benefícios, ok? Segundo, o quanto a empresa está realmente engajada dentro da sua cultura organizacional a tornar os benefícios mais flexíveis. Isso tem tudo a ver, porque não adianta a empresa implementar um super pacote de benefícios, um super
projeto de implementação de benefícios flexíveis, se não está sponsor, se a liderança não está apostando nisso, se a liderança não utiliza isso. Um exemplo prático é o day off no dia do aniversário ou short Friday. Quantas empresas hoje possuem esse pacote? Se tornou muito normal. O Gym Pass, né? Wellness. E aí você me diz quantos da liderança conseguem usufruir de um short Friday? Muito Okay? poucos então, ou nenhum até. Ou nenhum, exatamente. Então, eu acho que tem que ter um sponsor muito forte aí. E um terceiro cenário, eu acho que as pessoas precisam ser consultadas. Okay? O que realmente faz sentido. Pode fazer muito sentido, por exemplo, o uso do plano médico, ao invés do funcionário ter o plano médico executivo, que dá direito a hospitais de ponta e laboratórios de ponta, ele preferiu um plano mais básico e usar a diferença disso para uma previdência privada. Ok? Pode ser uma prática que já é de algumas empresas. O carro, como bem dito, ele pode preferir vir trabalhar de Uber e usar o dinheiro do carro para injetar dentro de um plano desse de previdência privada ou de algum investimento, que seja, né? Então, tudo depende muito da cultura organizacional que essa pessoa está inserida e o quanto ela está realmente dentro, né, e visualizando esse cenário, ok? Em termos de operações de RH, não é complicado. Hoje, como eu te disse, existem muitos processos automatizados e essa automação ela ajuda. Né? O próprio broker ele vai te trazer soluções que vão te ajudar em termos de interface de dados, em termos de coleta de dados, envio de informações. Né? Então eu penso assim, o futuro do trabalho ele tem muito a ver com essa flexibilidade. Eu acho que as empresas devem realmente repensar, ok? Mas antes de fazer qualquer movimento, avaliarem suas estruturas no sentido da estratégia e da cultura. Né? Faz sentido, por exemplo, faz sentido hoje, como as pessoas estão cada vez mais tempo dentro de suas residências, uma vestimenta mais soft, mais casual, né? E se você avaliar isso há 10, 20 anos atrás, como era essa vestimenta? Muito mais rígida, digamos assim. Sim. Né? Hoje, empresas permitem trabalhar de bermuda. Algumas, nem todas. Mas existem indústrias farmacêuticas, por exemplo, que sempre foi um cenário muito conservador, permitindo que as pessoas vá de bermuda. Né? Então, esse é um tipo de exemplo assim, que com essa história e acontecimentos e tudo que vem acontecendo dentro do cenário pandêmico, é uma das coisas que as empresas devem repensar. Né? Benefícios flexíveis, acomodação dessas pessoas, o quão confortáveis elas estão de retornarem às suas atividades presenciais. De novo, eu acredito num sistema híbrido, não acho que as pessoas devam ir todos os dias, principalmente aquelas que dependem de transporte público. Tá? Então, penso também como deve ser a organização disso tudo e manter essas pessoas cada vez mais engajadas e que elas possam se apropriar-se disso, né? Ter um sentimento de pertencimento, de dono, né? E cada vez mais se sentirem parte desse negócio. Okay? Excelente, Fabio. Para a gente terminar, conta para a gente o que você tem visto que as empresas estão fazendo de mais inovador, né? Que não necessariamente são tendências que vão se tornar boas práticas, mas que hoje você tem visto, que eu sei que você tem lido, que você tem estudado bastante sobre isso, mas coisas interessantes que você tem visto, que estão saindo do normal, que você fala, puxa, isso é legal. O que você tem visto de mais inovador? Bom, tenho visto, por exemplo, e talvez não seja tão inovador assim, mas as metodologias ágeis, né, dentro do trabalho, ok? Isso tem sido uma forte tendência e eu diria uma preocupação até que deveria estar acontecendo
em algumas empresas isso já tem fluído, e aquelas que estão começando a implementar têm sentido o resultado, né? Então, toda essa prática de trabalho ágil, de metodologia ágil, eu vejo como uma inovação na área de RH de pessoas. Isso já acontecia na área de tecnologia e muito bem, né? Através do Manifesto Ágil, lá atrás, quando surgiu essa história toda das metodologias Lean, Scrum e etc., né? Mas dentro da proposta de trabalho do RH, isso é algo realmente novo e que vem sendo uma inovação. Obviamente, o uso da inteligência artificial, né, Edu? O chatbot, todas essas inteligências que vêm aprendendo cada vez mais com o uso e atendendo aquela necessidade do negócio, no uso preditivo de dados, no data analytics, né, no big data, seja para impulsionar o negócio, por exemplo, eu olhando para um e-commerce, como todos esses grandes que existem, eu imagino a inteligência artificial que está por trás disso, impulsionando venda, impulsionando... Você mesmo deve ter feito já alguma compra, ou simplesmente olhou no site, em seguida você recebeu um e-mail dizendo, olha, Edu, você continua de olho nesse produto? Né? Claro, então, claro. Isso é o momento. Né? O uso dessa inteligência artificial, sem dúvida, ele deve ser muito bem aproveitado dentro das organizações e também dentro do RH. Okay? Há uma tendência forte do RH pensar, e eu já ouvi muito, li muito, de que essa inteligência pode substituir o trabalho de alguém. Né? Eu prefiro acreditar que todos nós vamos trabalhar juntos e iremos aprender todos com isso, ok? E aquela pessoa que estiver mais bem preparada para lidar com todas essas mudanças, né, essa tecnologia, essa inserção de tecnologia dentro do ambiente de trabalho, é a pessoa que vai se sobressair, né? É a pessoa que vai continuar cada vez mais impulsionando o que o negócio precisa, né? Ok? Excelente, Fabio. Bom, quero te agradecer pela tua presença, foi muito rico para mim. Imagina. Você quer deixar algumas últimas palavras para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo? Bom, deixar um agradecimento de novo por esse espaço, por essa oportunidade, sempre bem-vinda. Para as pessoas que quiserem ou se sentirem confortáveis, podem me acionar através das redes sociais, LinkedIn. Eu sou uma pessoa muito aberta para conversar e para trocar ideias. Gosto muito de fazer network, você bem sabe, dos grupos que a gente participa juntos. Então, se eu puder ajudar, enfim, com alguma informação que seja relevante, ou até mesmo se eu puder contribuir e aprender, né? Eu gosto muito de aprender fazendo, por favor, sintam-se à vontade para me procurar. Meu perfil no LinkedIn é Fábio Scott. Esse nome existem poucos. Se tiver alguém lá, deve ser primo meu. Mas Fábio e Scott só deve ter você, né? Tem um na Itália. Tem um na Itália. Entendi. Bom, mas aí está na Itália. Entendi. Bom, Fábio, eu vou deixar, como sempre, o teu LinkedIn embaixo, né? Ali no nosso card. Então, bom, para quem quiser, para quem tiver dúvida, para quem quiser trocar ideia sobre os assuntos práticos de recursos humanos, folha de pagamento, remuneração, benefícios, expatriado, recomendo. O Fábio é um dos poucos profissionais que ele consegue dar uma visão separado e em conjunto dessas áreas. Então, para você que tem dúvida, para você que quer entender, que quer ter uma visão de como tudo isso pode acontecer junto, recomendo fortemente Fábio. Fábio, quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, por você ter compartilhado com a gente um pouco da tua visão. Você vai ser sempre bem-vindo aqui. Para você que está nos vendo, curta e compartilhe. Esse foi mais um Cafezinho das 10 e até o próximo. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado a você, Edu. Até a próxima. Até o próximo.